Pronto, refazemos a conexão, reiniciamos a nova live, vamos entrar novamente porque essa conexão não tinha dado certo e vamos entrando e vamos já convidar o Dr. Paulo César Frutuoso para a nossa entrada novamente. Vamos lá, Dr. Paulo. Isso. Vamos lá, já estamos entrando novamente, problemas com a conexão, isso é mais do que entendível. Vamos lá. Olha, eu agora estou te vendo. Ok, ele está me vendo aqui. Agora eu estou vendo. Agora estou vendo. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, Dr. Paulo. Vamos lá, a primeira pergunta, enquanto... Vamos. Está ouvindo o Dr. Paulo aí? Não? O senhor aceitou o convite, Dr. Paulo? Olha, eu estou te vendo e estou te ouvindo. Acho que é assim. Estou te vendo perfeitamente e estou te ouvindo perfeitamente. Pronto. O pessoal está ouvindo ele? Não. Ele está ouvindo, sim. Estão ouvindo ele. Pronto. Então vamos lá. Mas não apareceu o vídeo dele. Só não está aparecendo o seu vídeo, mas espera aí, deixa eu ver aqui. Não. Estamos aguardando. Por que acontece isso? Vamos à primeira pergunta. Está me ouvindo, doutor Paulo? Calma. Vamos lá. Próximo livro do Dr. Paulo será um livro Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Fizemos um novo convite ao Dr. Paulo para ver se conseguimos a conexão. Pronto! Aê! Tudo bom? Tudo bem, Dr. Paulo. Atenção. Primeira pergunta dos nossos ouvintes, esses nossos assíduos espectadores. A Vânia quer saber se a ciência já admite algo além da matéria. O senhor ouviu, doutor Paulo? Olha, eu não sei exatamente se ela admite ou não, mas eu acho que ela está sendo empurrada na direção de obrigatoriamente acreditar. Porque os nossos átomos são constituídos por espaços vazios. A distância entre os elétrons e o núcleo do átomo é imensa. Se nós pegássemos os 7 octilhões de átomos que existem no nosso corpo, 7 vezes 10 elevado a 23, e eliminássemos todos os espaços vazios existentes no nosso corpo material, estaria tão simplesmente um resíduo no palmo da minha mão que seria tão simplesmente energia. E você é constituído por espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está a consciência, onde é que está o pensamento, onde é que está a saudade, onde é que está o amor, onde é que está a ternura? Não pode estar em neurônios nem secreções, porque os neurônios, as secreções, a bioquímica do nosso corpo também é constituída por espaços vazios. E nas minhas apresentações, você viu quando eu estive em Teresina, eu mostrei alguma coisa chamada complexidades irredutíveis, conjunto de reações químicas que levam a um determinado objetivo. Por exemplo, a visão, a audição, o tato, o olfato, a deglutição, a digestão, a embriogênese, a resposta anafilática. Tudo isso é constituído por milhares e milhares de etapas, da qual você não pode tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado.
Então, não pode haver efeito inteligente sem uma causa inteligente. Então, não pode ter um efeito chamado vida sem que haja uma causa ultra inteligente por trás da vida. Nesse momento, se nós formos analisar as exatidões finíssimas que conspiraram para que o fenômeno de vida acontecesse aqui no planeta Terra, os nossos cientistas ficam abismados de ver tanta exatidão. Se a salinidade do mar não fosse o que é, não poderia haver vida. Se o percentual do oxigênio na nossa atmosfera não fosse o que é, não poderia haver vida. Se não houvesse um satélite como a Lua girando em volta do planeta Terra, ou seja, formando as marés de vai e volta, no início da origem da vida, as moléculas não se misturariam, não poderia haver vida. Se a distância da Terra ao Sol não fosse a que é, não poderia haver vida. Se fosse mais próximo, os oceanos evaporariam. Se fosse mais longe, os oceanos congelariam. Então, tudo isso tem que ter um tremendo princípio, planejamento inteligente por trás de toda essa história. Não tem como você fugir disso. Então, a ciência, quer queira ou quer não, está sendo empurrada obrigatoriamente a acreditar em alguma coisa além da matéria. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria. Senão nós não estaríamos aqui agora. Agora, e se os nossos cientistas, é só questão de tempo, olha só, estima-se que aproximadamente sejamos 7% de médiums entre nós humanos. Mas as informações que nos chegam do lado de lá são que esse percentual vai aumentar. E quando nós não formos só 7%, quando nós formos 10%, 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que voltar para esses fenômenos, porque terão médiums dentro da sua casa. E esses fenômenos muito raros, ditos de materialização de espíritos, efeitos físicos, eles serão cada vez mais comuns. Não existe o sobrenatural, não existe o milagre, existe o que ainda não é comum. Na hora que for comum, eles vão ter que se voltar para estudar tais fenômenos. E eu não tenho preocupação com isso. Nós estamos sob um governo planetário. A nossa ciência não sabe exatamente o que é o magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Da magia. Magia. Então, a nossa ciência não sabe exatamente de onde vem a energia que faz os elétrons girarem infinitamente em volta do núcleo. Então, nós estamos engateando no escuro. Nós somos Homo sapiens há provavelmente 300 mil anos. Até há pouco tempo era 160 mil anos. Mas novos estudos, com novos restos dos pré-humanos, já estão elevando a nossa idade como Homo sapiens a 300 mil anos. A nossa ciência só tem 5 ou 6 séculos. A nossa ciência só tem 5 ou 6 séculos. E a velocidade da evolução da nossa ciência no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência, na história da humanidade. Em medicina, por exemplo, nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Tomografia por emissão de pósitos. O que são pósitos? Elétron com carga positiva. Então você já está usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco a nossa tecnologia estará tão sensível que ela vai detectar o componente espiritual, energético, imortal, transmissor da vida ao corpo físico. Vai detectar a separação dos dois elementos no momento natural da morte. Aí você vai matar quem, se não existe morte? Como é que você vai se sentir do lado de lá quando você ultrapassar as fronteiras entre a vida e a morte e reencontrar com aquele que você matou? Então, eu acho que nessa aproximação de ciências com as religiões está a solução para a humanidade. As religiões só estão me levando até a morte. Não sei mais nada do que acontece depois da morte. Me conseguiram convencer que eu vou continuar vivo. Mas eu não sei que espécie de corpo eu terei. Se eu necessitarei de algum alimento. Não sei onde vou morar. Se eu vou trabalhar. Se eu vou estudar. Se criança vai continuar crescendo. Se idoso vai rejuvenescer. Se cego vai voltar a enxergar. Se paralítico vai voltar a andar. Nós não sabemos nada. Então, as religiões estão me levando até a morte. Okay. Ciência. Tudo é obra do acaso. O Big Bang foi uma obra do acaso. Você sabe o que aconteceu antes do Big Bang. O canceroso é um azarado. Então, tudo é obra do acaso.
Enquanto as duas vertentes que conduzem a humanidade não se entenderem, não se aproximarem, não dialogarem, vertentes que eu digo, ciência e espiritualidade, ciência e religiões, nós vamos continuar nesse labirinto em que nós nos encontramos. Ok. A imagem do Dr. Paulo ainda não está aparecendo, mas o som já está ótimo. Senhores, eu tenho uma pergunta do Dr. Paulo, já que foi falado aí a palavra pensamento. Então, assim, a gente tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas de como os nossos pensamentos atrapalham ou nos influenciam a nossa saúde, a nosso dia a dia, e as pessoas querem saber, porque hoje, cada dia mais, a gente estuda estuda essa psicologia, estuda a mente humana, e o pensamento da gente leva a gente para o bem ou para o mal. Doutor Paulo, nas suas reuniões de materialização, lá com o seu grupo, que era um grupo que foi preparado há muito tempo, de que forma o pensamento atrapalhava ou ajudava as reuniões? O pensamento influenciava nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de materialização? Sim, porque pensamento é energia. Quem pensa, emite energia. Quem pensa, emite energia. Tanto isso é verdade que existem planejamentos de treinamento dos astronautas na tentativa de difundir o seu pensamento para a telepatia. Treiná-los para a telepatia. Porque quanto mais distantes os foguetes estiverem da base, mais difícil será a comunicação. Um alô em Marte leva 8 minutos para chegar até a base na Terra. Se o astronauta tivesse sido treinado para utilizar a telepatia, ele pode se comunicar de forma instantânea com a base, independente do local onde se encontre no universo. Quem ora potencializa o seu pensamento. Não existe força maior no universo do que a prece da mãe pelo filho. Segundo Emmanuel, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. E essas energias que são utilizadas na materialização de espíritos são sensíveis até ao pensamento. Então, sempre nas minhas reuniões que pedem para mim falar sobre o assunto, eu repito, não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive ontem no meu lar, na desavença que eu tive na semana durante o meu ambiente de trabalho, na festa que eu vou ter que ir logo mais, no jogo do meu time amanhã. Não vá, porque você vai contaminar o ectoplasma que se desprende do médium, da natureza e dos espíritos, os fluidos, vamos dizer assim. E aí você pode estar cometendo uma coisa chamada crime de lesa espírito, porque as entidades que comandam esses encontros terão que isolá-lo. Isolá-lo como? Formando cúpulas vistas pelos médiuns videntes durante as nossas reuniões, como, por exemplo, o meu próprio pai, cúpulas semelhantes a cristais e vidros, confeccionados com ectoplasma, que isolavam aquele que estava com com pensamento equivocado. Se essas cúpulas são utilizadas com a energia ectoplasmática, vai faltar energia para quem? Para o doente. Então eu estaria cometendo o chamado pelo Rocha Lima, crime de lesa espírito. Eu não posso entrar numa reunião de materializações tendo comido nas 72 horas que antecedem a reunião carne de porco, carne de boi, carne de vaca, carne de ave, porque o animal, ao ser abatido, fica com a sua carne impregnada de fluidos nocivos, pesados, barônticos. E quando eu entro numa reunião dessa, o meu ectoplasma também é exalado de mim e contamina as energias que estão sendo utilizadas em benefício dos pacientes. Dia virá, segundo André Luiz, que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Antes de tudo que eu aprendi ao longo desses anos todos, com esses fenômenos, a única carne que eu consigo ingerir ainda é a carne de peixe. A única carne permitida em tais encontros, nessas 72 horas, é a carne de peixe. E eu, então, indaguei o Rocha Lima certa vez. Doutor Rocha Lima, por que a carne de peixe é permitida e dos outros animais não? Resposta, porque o cardume tem um perispírito coletivo, não é? Um campo morfogenético coletivo. Por isso que você, quando dá uma bastonada na água, quase imediatamente o
cardume inteiro que volta em outra direção. Conjunto. E quando você tira uma unidade daquele conjunto, há sofrimento, mas muito menor do que o sofrimento do boi, da vaca, do porco, da ave, do carneiro, que vai por aí afora. São nossos irmãos. O nosso princípio vital, que está hoje dando vida ao nosso corpo, passou pelos animais, passou pelos vegetais e veio se aperfeiçoando, lapidado como se fosse um diamante, sendo lapidado para se transformar num brilhante. Se o meu princípio espiritual passou pelos animais, que são os meus irmãos interiores, por que eu vou comer suas carnes? Eu procuro hoje transmitir o mesmo carinho que eu tenho pelo meu animalzinho de estimação, o meu cãozinho, eu procuro transmitir para todos os animais que vivem na Terra. Porque o meu princípio vital passou por eles também. Passou por eles também. Então nós temos que ter respeito. Grande parte do que está acontecendo de tragédias assim na humanidade tem relação também com o desrespeito que nós temos com a natureza. Nós não podemos acabar com a floresta amazônica como acabamos com a Mata Atlântida. A Mata Atlântida só resta 9% do que era. É isso que nós vamos fazer com a Amazônia? Qual vai ser o mundo que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Nossos netos, nossos bisnetos. Isso tudo fica impregnado no nosso perispírito. Fica impregnado no nosso perispírito. E as deformações podem ser tão profundas que talvez quando nós voltemos para esse mundo, sejamos impossibilitados de reencarnar em corpos iguais ao que possuímos. E aí, qual é a solução que os mentores espirituais dão? Olha, esse perispírito está tão deformado que não vai caber no corpo humano. Vai ter que reencarnar para aliviar um pouco o seu sofrimento, principalmente causado pelo remorso, pelo esquecimento, em planetas que, em relação à Terra, podem estar até na Idade da Pedra. Então vão reencarnar como trogloditas, como pitecantropos, como neandertais. Então existe uma coisa chamada lei de ação e reação, que é uma lei matemática. Fiz aquilo, causou sofrimento ao semelhante ou à natureza do planeta qual eu habito, isso vai ficar marcado no meu perispírito. E eu posso precisar de um outro corpo no futuro e de doenças que melhorem ou aspirem as impurezas do meu perispírito, que eu coloquei, não foi Deus que colocou, fui eu que coloquei. Eu sei que eu posso causar o mal a alguém e causo. Eu sei que se eu der um tiro em alguém e ele ficar paraplégico, eu vou trazer um grande sofrimento. Então, não existe nenhuma injustiça divina se em encarnações futuras eu sofrer um acidente e fraturar a coluna com uma secção fatal da minha medula, eu vou ficar paraplégico. Das mesmas condições que eu fiz alguém com um projetil de arma de fogo ficar em vidas passadas. Não tem saída. A solução para a humanidade está na comprovação científica de tudo que as religiões trazem, principalmente o espiritismo. Muito bem, muito bem. Então, olha só, você é o que você pensa. Um pensamento, muita gente faz, eu estava vendo alguns comentários dos internautas, que as pessoas acham que é só fazer uma reunião, fazer uma leitura e que as entidades, nossos luminares, virão e vai ser tudo rápido. Não é bem assim. Tem que ter um preparo. O maior problema, Jonas, o maior problema para essas reuniões acontecerem, para esses fenômenos, está conosco. Nós entramos nessa reunião, primeiro, será que eu vou ver algum ente meu querido ali se materializar? Eu não posso estar pensando nisso. Eu não vou entrar numa reunião dessa pensando que eu vou ver um fantasma aparecendo como se fosse o que acontece nos livros de ficção, nos filmes de ficção. Não é isso que eu vou fazer. A maior parte do tempo eu ficava com os olhos fechados, pensando em águas tranquilas, pensando em aves voejando pelo céu, um céu azul. Quer dizer, purificando o meu pensamento, a minha mente. Eu não posso estar pensando em coisas inadequadas para aquele momento. Então aquilo não é um circo. Aquilo não é um circo. Nós estamos ali cumprindo uma sagrada missão. Criar uma psicosfera exata, absolutamente adequada, para que os médicos venham do lado de lá com os seus, inclusive, equipamentos que eles materializam também, para cuidar dos enfermos que nós levamos das nossas reuniões. Não prometemos aos enfermos cura milagrosa. Todos nós vamos desencarnar, mas eles podem ser aliviados. A cura pode ser feita? Pode. Mas não podemos, nós não sabemos quem pode alcançar uma beneficência dessa que leve a cura completa. Nem o próprio Jesus curou todos.
E muitos dos que ele curou, readquiriram a doença, porque voltaram a ter os mesmos pensamentos, condutas, palavras e atitudes inadequadas que tinham antes de ficar doente. Verdade. Então, a doença muitas vezes funciona como um corretivo do nosso espírito. Há uma passagem da vida de Francisco de Assis, que perto da colônia dos franciscanos havia uma colônia de leprosos. E a colônia de leprosos era sempre visitada pelos franciscanos. Ajudavam eles a se limparem, a se banharem, conversavam, faziam a caridade. Mas havia um leproso ali que não aceitava qualquer ajuda. Não aceitava qualquer ajuda. Violento. Usando palavras de baixo calão, acusando os franciscanos de ele estar passando pelo que ele estava passando. E se ele estivesse passando pelo sofrimento que ele estava passando, eles não seriam franciscanos. Bom, esse não tem nem diálogo. E aí eles chegaram lá na colônia de franciscanos e comunicaram isso a Francisco. Olha, tem um leproso lá que ninguém consegue ficar perto. Extremamente violento. Aí o Francisco falou, amanhã eu vou com vocês lá na colônia. E foi. Se aproximou do leproso e foi recebido com a mesma violência que os seus seguidores eram recebidos. Ele esperou ele se acalmar e simplesmente disse o seguinte, meu irmão, você permite que eu ore por você essa noite? O leproso, faça o que quiser. As suas preces para mim não valem nada. Não tem o mínimo significado. E naquela noite, Francisco ficou a noite toda orando por um leproso. Na manhã seguinte, o leproso estava completamente limpo da lepra. Quando ele se viu limpo da lepra, saiu correndo na direção da colônia dos franciscanos, se atirou aos pés de Francisco, ficou chorando, pedindo perdão e pedindo que ele o aceitasse como franciscano. Francisco, evidentemente, o aceitou. Os seus seguidores todos ficaram impressionados com o que tinha acontecido com aquele leproso. Mas o gênio violento persistia. Não aceitava um não aceitava ser contrariado. E ele mesmo percebia que aquele estilo violento não o abandonara. E, certa ocasião, discretamente, reservadamente, voltou até Francisco. Francisco, agradeço tudo que você fez para mim. Mas você pode fazer alguma coisa para que eu possa controlar o meu gênio? Você acha que eu tenho alguma coisa que possa ser feita para que eu tenha o meu gênio controlado, se eu seja diferente de quem eu sou? Aí o Francisco falou assim, eu não tenho resposta para você. Mas você permite que eu fique orando por você essa noite novamente? Talvez a gente tenha a resposta amanhã de manhã. Claro, Francisco. E Francisco ficou a noite toda orando por ele. Na manhã seguinte, ele estava completamente coberto pela lepra novamente. E aí ele percebeu o porquê do seu sofrimento pela lepra. Retornou à colônia de leprosos e ficou ali resignado, tranquilo, sereno, aguardando o momento da sua desencarnação. Então, muitas vezes, o sofrimento vem para que nos coloque nos trilhos que nós saímos pela nossa imprevidência, pela nossa própria decisão. Nossa escolha, algumas vezes, as nossas escolhas são tão equivocadas que nos fazem perder uma encarnação inteira. É verdade, é verdade. Muito bem, doutor Paulo. Próxima pergunta dos internautas. A gente não está visualizando bem a imagem do doutor Paulo, mas é porque o áudio está muito bom. Então vamos continuar. Deve ter sido a energia que é muito grande, nossa, aí a energia da live que está sendo grande, dos internautas, e aí a coisa está desse jeito. A internet não está suportando a energia. E pode ser também a energia da nossa mandala aqui, que é um presente de um amigo meu que eu ganhei, muito bom. Então, vamos continuar as perguntas. É um comentário do Rafael Queiroz. Ele disse, amigo Paulo César, realmente o Dr. Fritz, durante o trabalho com o meu pai, Edson Queiroz, sempre deixou claro que o objetivo e foco de todo tratamento é o perispírito, matriz da saúde como um todo, sempre utilizando a manipulação fluídica. Exatamente. Abraço ao nosso amigo que mandou essa mensagem. Ok. As cirurgias
hiperfísicas, elas aconteceram e acontecem, doutor Paulo, em todo o mundo. Aqui a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias, né? A gente foi convidado aqui por alguns médicos, como Paulo James, que incorpora o espírito do Dr. Fritz, o Sérgio, lá de Birigui, que esteve aqui fazendo trabalhos, e alguns outros mais. Alguma pergunta por que a cirurgia hoje não está acontecendo mais a materialização do espírito? É por falta de médios? Ou é porque... Qual seria o motivo? Luiz, nós são médios muito raros, mas, curiosamente, em torno de 60 anos, 5, 6, 7 médiums de efeito físico já apareceram no lar de Frei Luiz. Se estão tão raros, por que um grupo tão grande de médiums de efeito físico reencarna na mesma instituição? Eu acho que tinha um planejamento. Talvez recuperação de espíritos altamente endividados com a Inquisição. Eu não tenho mais preocupação. O médium Gilberto Arruda, por exemplo, no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Algumas vezes esses médios têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro e depois nem se lembrava, o caseiro nem se lembrava do que tinha feito. Então, a mediunidade de efeitos físicos é dada como uma forma de resgate mais rápida das grandes dívidas adquiridas no comportamento equivocado de vidas passadas. Certo. Bom, então eu não estou muito mais preocupado com isso pela seguinte razão. Eu acho que Frei Luiz sabe o que é melhor para nós. Ou vai aparecer algum médium físico, ou o ciclo de 60 anos se fechou com a nossa recuperação. Mas o próprio André Luiz diz isso nos livros dele, o Missionário da Luz, por exemplo. Daqui a pouco esses fenômenos serão comuns. Essas cirurgias hiperfísicas que você se referiu, elas são realizadas aos milhares todos os dias ao redor do mundo. São realizadas aos milhares ao redor do mundo todos os dias. Quando? Quando nós, médicos da Terra, estamos cuidando dos nossos pacientes. Quando eu estou operando um doente, eu só posso cuidar do corpo físico. Eu não sei cuidar do perispírito. Eu não sei cuidar do corpo espiritual. Agora, eu nunca estarei sozinho. Enquanto eu estou cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico, do perispírito, do campo morfogenético. E estão realizando essas cirurgias. Olha que nós não percebemos os nossos pobres sentidos. Frederic, você sabe atuar pela visão microscópica e ultramicroscópica. Você sabe como atuar ou manipular essas energias ectoplasmáticas e outras energias extrafísicas e físicas. Se você sabe atuar de forma tão precisa, por que esses procedimentos que você realiza aqui no Frei Luiz tem que sangrar? Você não poderia poupar os vasos sanguíneos, os capilares nas áreas que você atua, como, por exemplo, aquela desmaterialização de uma válvula mitral? Por que tem que sangrar o paciente? Resposta: para que aumente a fé do doente e a sua. Bem, Verdade. então, enquanto nós estamos cuidando do nosso paciente, nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Porque ninguém é médico por acaso, cara. Tu foi apontado por algum planejamento. A medicina não é por eu ser médico, não, mas é talvez a profissão mais importante que existe na face da Terra, porque ninguém pode ser nada sem saúde. Um dia desse me falaram, Paulo César, olha, você está esquecendo que professor também é muito importante. Mas professor também não pode dar aula se não tiver saúde. Então, eu sou professor e sou médico. Eu sou professor e sou médico. Então, eu acho que você não pode ser papa sem saúde. Você não pode ser presidente da ONU sem saúde. Você não pode ser presidente da República sem saúde. Você não pode ser coordenador, o chefe de nada, sem que você tenha saúde. Pegou um resfriado, você já vai faltar ao trabalho. Então, só que nós não podemos trazer a saúde de alguém sozinhos. Nem os que não acreditam estarão sozinhos. E não tenho nenhuma preocupação com quem não acredita nisso. Houve aquela cerimônia lá no Senado, você viu, né, Jonas? Sim. No dia 18 de outubro, do médico, a gente recebemos uma homenagem para o Dia do Médico pelo trabalho que nós estamos realizando, nessa parte de espiritualidade lá
no Senado Federal. Estava comigo um cirurgião pulmonar, um cirurgião torácico, que também ia receber a homenagem. E aí, nós ficamos conversando na antessala, e ele me disse o seguinte, que já fez mais de 200 transplantes de pulmão. Tira pulmão de morto e bota em vivo, inclusive em crianças. Milhares e milhares e milhares de cirurgias realizadas. E aí eu indaguei para ele, qual é a sua linha religiosa, colega? Nenhuma, eu sou agnóstico, não acredito em nada. Não mexa com ele, está no caminho certo. O mais importante é a conduta, não é a crença. E certa vez eu indaguei um desses colegas, você tem ideia de quantos pacientes você já operou na vida? Uns 23 mil. 23 mil. Você precisa de religião? Não. Quanto ele teve que estudar? Quanto ele teve que trabalhar? Quanto ele teve que deixar a família? Quantas horas de sono, de repouso ele teve que abandonar para cuidar do doente? Não mexa com ele, está no caminho certo. Alguns colegas nossos percebem essa ajuda imponderável aos 5 sentidos, mas nós não temos coragem de contar, porque vamos chamar de maluco. Um desses colegas, que trabalha comigo há mais de 30 anos, nunca me falou nada. Depois que eu apareci lá no Senado, ele me procurou para dizer, deixa eu te contar uma coisa que eu não contei para ninguém. Mas não. Eu estava cuidando do filho de um médico que deu entrada no plantão que eu estava, no pronto-socorro, com um tiro no tórax com a bala no coração. E quando eu estava cuidando dele, o coração dele parou. E aí eu fiquei massageando durante 40 minutos e o coração não voltava. E aí eu decidi parar, não tinha mais nada que eu podia fazer. Quando eu decidi parar, nitidamente eu escutei alguém no meu ouvido dizer, continua. Eu continuei e salvei o rapaz. Ele trabalha comigo há mais de 30 anos e nunca me falou nada. Então, qual é o problema de nós não acreditarmos? De nós não acreditarmos algo além da matéria? Nenhum. Eu nunca encontrei a alma nem o espírito nos pacientes que eu abro como cirurgião. Mas ele existe. E não me perguntem também por que tudo foi colocado no meu caminho. Se fosse colocado no caminho desses jovens médicos que devem estar, por exemplo, me assistindo, eles teriam ido muito mais longe do que eu, porque são gerações mais preparadas, mais inteligentes, mais evoluídas. Então, não tem problema nenhum, é só questão de tempo. Nós estamos num período de transformação, de subida de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, tudo está planejado, Agora, tenhamos cuidado com aquilo que fazemos. E outra observação preciosa. O fenômeno não modifica ninguém. Eu não me tornei melhor por ter espírito materializado. Continuo cometendo múltiplos erros pela inferioridade do meu espírito. É a primeira vez que eu consigo levantar a fronte. Certo? O que nos melhora é a reforma íntima. E essa cada um tem que fazer por si próprio. Nós temos que procurar sempre a nossa renovação. Nós sabemos qual é o nosso desejo frontal, o nosso desejo central. Nós sabemos, porque ninguém conhece melhor nós do que nós próprios. E Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então tentemos, com a ajuda do Cristo planetário da Terra, Jesus, vencer esses defeitos que nós todos possuímos. Por isso estamos encarnados no planeta de provas e expiações. Ok. Doutor Paulo, perguntas. A LN perguntou, como saber se o médium é de materialização? Como seriam os médiums para esse trabalho? Os médiums de materialização, geralmente os fenômenos acontecem na infância, na adolescência. Exemplo, movimentos de objetos sem causa aparente, ruídos nas paredes ou nos tetos. Aí é importante que você tenha o auxílio de alguém preparado e experiente no assunto, para que possa naturalmente desenvolver aquela mediunidade. A diferença entre esses médios e nós é que eles apresentam um dos componentes do perispírito, chamado tela búdica, mais fina e fenestrada. Então o ectoplasma dele é expelido com mais facilidade. É a tela búdica que impede que nós sintamos o toque do espírito que está perto de nós. Neles, como a tela búdica é mais fina e mais fenestrada, eles sentem o toque do espírito. Como são perseguidos por legiões de vingadores, do nada, o Gilberto,
o Ivan sentiam bofetadas, beliscões, puxão de cabelos, pontapés, socos. Vejam a sina desses médiuns de efeitos físicos, homens e mulheres, raríssimos em toda a história da humanidade. Mas graças a essa mediunidade, por exemplo, o Allan Kardec foi atraído para o espiritismo. Através de quê? Das mesas girantes. Movimentos de objetos têm causa aparente. E aí, o que ele percebeu? A mesa não pode responder questões. Então, quem está respondendo não é a médium, não é a mesa. Quem está respondendo são inteligências que a estão movimentando. Tá certo. Vamos lá, outra pergunta. A Maíra perguntou: gostaria que o Dr. Paulo falasse se para a cirurgia hiperfísica é exigido a mudança moral do paciente, ou seja, mudar o que o fez ficar doente. Porque entendo que a cura depende da reforma moral. Sim. Agora, se ele receber uma dádiva dessa e não mudar o seu comportamento, o que vai acontecer? A doença vai voltar. Foi o que aconteceu com Jesus. Quantos dos 10 cegos que ele curou voltaram para ele? 10 leprosos. Quantos voltaram para ele? 1. É verdade. Então, ajuda. Mas se nós não modificarmos a nossa conduta íntima, nós estamos sujeitos a que esse mal retorne. Não tem saída. Uma vez me perguntaram, Paulo César, o professor me perguntou, eu te contei isso, não? Muita coisa que eu estou falando aqui, eu já te contei, né? Nas nossas conversas íntimas. A você e a Mariana. A você e a Mariana. Paulo César, professor meu, você está me falando que o espírito é imortal. Sim. O corpo não é. Sim. E você está dizendo nas suas apresentações que o câncer funciona como um aspirador das impurezas do espírito. Sim. Bom, tudo bem. Então, por que é que você, como cirurgião oncológico, opera seus pacientes? Por que é que você não deixa o câncer continuar purificando o espírito que é imortal? Bem, professor, eu continuo porque, como médico, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu, como médico, tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Tá certo. Outra pergunta, Mariana? Sim. A Sandra perguntou: qual a finalidade da materialização? Comprovação, principalmente de classes eruditas, da existência de alguma coisa além da matéria. Grandes nomes da ciência se confrontaram com esse fenômeno. Exemplo, William Crookes, um dos maiores físicos da história, que criticava, acusava aqueles que defendiam tais fenômenos como charlatães, mentirosos. Até que uma menina de 15 anos, chamada Florence Cook, o procurou e se colocou à disposição para que ele estudasse os fenômenos que com ela aconteciam. Onde é que ele montou o equipamento? Onde é que ele montou o laboratório para estudo daquela jovem, uma criança de 15 anos? Na sua própria residência. Haveriam portas secretas, alçapões, que William Crookes não soubessem? Quem o acompanhava? Seus parentes e seus amigos íntimos. E a Cat King, o espírito de Cat King, se materializava através de Florence Cook. Ele conseguia até fotografias da entidade materializada. Tanto ela estava materializada que ela impressionava a chapa fotográfica. E ele conseguiu até fotografia das duas entidades ao mesmo tempo. A médium e a entidade materializada. E ele colocou isso em livros. A mesma coisa, uma série de outros grandes nomes da ciência. Charles Richer foi um desses, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Camille Flammarion, o maior gastrônomo da França, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. César Lombroso, pai da medicina forense ou medicina judicial, e tiver a coragem de colocar seus nomes na veracidade das fenômenos. Se a quantidade de energia manipulada é tão grande para a materialização de um espírito de 85 quilos, quer dizer, milhares e milhares de bombas atômicas, é por isso que a ciência não acredita que tais fenômenos ocorram. A não ser na teoria.
Elas acham que, teoricamente, no futuro será possível. Agora não. E como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Na mesma situação que estavam os discípulos de Jesus, que não acreditavam em nada do que ele fazia. Mas se não houvesse o testemunho deles, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, entregando principalmente essa juventude aqui no Rio de Janeiro, Jonas, que estão aflorando ligas de estudantes de medicina que querem estudar a espiritualidade. Ligas de espiritualidade criadas por estudantes de medicina. Aqui está uma imensa porta que está se abrindo, está pipocando em várias escolas de medicina, ligas de estudantes de medicina sobre espiritualidade. Nós estamos sendo convidados a falar para eles. Eu estou falando o que eu estou falando aqui com imagens que você conhece, Jonas, que a Mariana conhece, para estudantes de medicina, mostrando a eles que nenhum deles estará sozinho. Então, veja, a situação está mudando. As coisas estão mudando. Não na velocidade que nós gostaríamos, mas estão mudando. Então, a lei humana, ela é falha, mas a lei divina não é, não. É verdade. Perguntas? A Estela perguntou: alguns médiuns conseguem acessar acontecimentos futuros. Como podemos mudar para melhor o destino da humanidade se alguns acontecimentos já estão predeterminados? Não haverá mudança da humanidade sem que nós não comecemos a mudar nós próprios. Então, a mudança da humanidade vai começar dentro de mim. Eu vou começar modificando a mim. Depois, ela vai partir para a modificação do meu lar. Eu, com a educação dos meus filhos e com o meu exemplo, eu conseguirei modificar a minha família. Depois, com o exemplo que eu e a minha família daremos, nós podemos aumentar a modificação da conduta dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Isso vai permeando paulatinamente todo aqueles que convivem conosco. Permeará por nossas nações. A verdade, a aproximação da ciência está na mão da ciência nesse momento, essas verdades. Porque eu posso hoje vir negro, amanhã eu venho branco, ou venho amarelo. Eu venho amarelo, eu posso vir branco, eu posso vir negro. Eu posso vir homem, eu posso vir como mulher. Eu posso vir judeu, eu posso vir palestino. Eu posso vir palestino hoje e judeu amanhã. Eu posso vir em qualquer regime de governo. Então eu posso vir num país ainda comunista. Eu posso nascer na Coreia do Norte. Eu posso nascer na Rússia. Eu posso nascer na China. Eu posso nascer num país árabe. Eu posso nascer como muçulmano. Então, na hora que isso ficar comprovado, eu vou guerrear contra quem? Eu vou ter intolerância contra quem? Se a ciência que está mostrando isso. Esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, todos vacinam os filhos deles e se vacinam contra tudo. Por que eles vacinam contra tudo? Porque foi a ciência que provou a existência de um micro-organismo que causa essas doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos, eles estão em cima de nós, no ar que nós respiramos, no alimento que nós ingerimos, nas nossas roupas. Foi a ciência que provou isso. E quando a ciência provar, como provará a existência do espírito? Então é questão de tempo. Nós estamos no caminho, nós não estamos abandonados. Nós estamos sob um governo planetário há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Um Cristo, então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Porque recebeu a incumbência do Criador pela sua evolução em ciência, em tecnologia, em moralidade e principalmente em amor, a responsabilidade de um governo inteiro. Quando a planeta Terra é tão simplesmente uma poeira cósmica. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele então vai deixar que a nossa humanidade desapareça em algumas décadas? Claro que eu me preocupo. O aquecimento global está aumentando, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas. Mas eu estou depositando a minha confiança no Cristo planetário da Terra. Agora, eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que procurar melhorar a mim próprio, modificar a minha conduta, o meu pensamento. Qual é a nossa conduta quando nós estamos dentro de um templo? Nós oramos, nós respeitamos, nós elevamos o nosso pensamento. Por que eu não posso ter esse mesmo pensamento dentro do meu lar?
Por que eu não posso ter essa mesma conduta dentro de um hospital, dentro de uma sala de cirurgia, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um refeitório, dentro de um restaurante, na convivência com os amigos? Então, tudo começará pela modificação íntima de cada um de nós. Verdade. Olha, nós estamos aí já faltando 10 minutos para terminar a nossa live. Agradecer imensamente a todos que estão aqui nesse momento, 2 horas de live, e a gente promete voltar um outro dia. A gente vai aí para as últimas perguntas e agradecer a todos. A gente tem aqui, sobre essa sua conclusão, doutor Paulo, o exemplo do Sebastião Camargo, um escritor também, um estudioso profundo da doutrina, da ciência espírita, e ele se livrou aí de 15 processos cancerígenos, e ele dizia, modifique a causa. Quando a gente fez uma live aqui, e as pessoas perguntaram como é que se fazia para se livrar do câncer. Ele dizia, modifique a causa e os efeitos se modificarão. Exatamente o que o senhor está fazendo. Perguntas. O Duane perguntou. Tem uma pergunta aqui. Doutor Paulo, o que os médiuns do seu grupo... Vá, pergunte. Doutor Paulo, o que os médiuns do seu grupo estão fazendo para equilibrar as mediunidades na pandemia, caso não estejam se reunindo? Pergunta do Duane. Duane, as nossas reuniões no Centro de Luiz estão suspensas. Estamos só por live, quarta-feira às 5 da tarde e domingo de 15 em 15 dias às 9. Devemos recomeçar em agosto, talvez no dia 5 de agosto. Então, embora não estejamos unidos, juntos, a reunião do Frei Luiz é 4 a 5 mil pessoas por reunião. 4 a 5 mil pessoas por reunião. Claro que todo mundo está sentindo falta. Quando nós comparecemos nessa live, só temos 18 pessoas. A maioria sentada na mesa e os técnicos fazendo a live para o Brasil todo, 4, 5 mil pessoas assistindo pela live, mas nós sentimos falta do ambiente. Mas temos paciência, todo mal tem hora de terminar. Tem alguém que está colocando aqui uma pergunta. Alguns médios conseguiram acessar acontecimentos futuros. Como podemos mudar para melhor o destino da humanidade se alguns acontecimentos já estão pré-determinados? Começando pela modificação íntima de cada um de nós. Os acontecimentos pré-determinados podem ser modificados. Existem 2 atmosferas rodeando o planeta Terra. Uma atmosfera física, das marés, do vento, da luz solar, dos furacões, né? Tudo isso é maré física, a atmosfera física. Mas existe uma atmosfera psíquica, que é a soma dos pensamentos, da energia mental dos habitantes desse planeta. Então nós temos que modificar a psicosfera do planeta Terra, que é formada por pensamentos nos quais 2 dos maiores mercados são de armas e de drogas, no qual são, por ano, praticados mais de 100 milhões de abortos criminosos. A todo lugar que você abre a mídia, existe algum, vamos dizer, guerra grande ou pequena, ocorrendo em alguma parte do mundo. Esse é o planeta que nós habitamos. Um imenso hospital, uma imensa penitenciária e, felizmente, também uma grande escola. Muita escola. Pergunta. O José Senias, seu paciente, perguntou: o negócio do cabelo na Bíblia, que coloca na água e toma, é verdade? Tem algum potencial espiritual ou é só conversa? Doutor Paulo, essa pergunta feita por um menino de 11 anos, ele participa das nossas lives para falar de ufologia, para falar de Umbanda, para falar de todas as correntes religiosas e também da espiritualidade. Vamos lá. Eu não entendi a pergunta, Jonas. A pergunta. Do cabelo. O negócio do cabelo. Um cabelo na Bíblia. Que negócio do Coloca cabelo? na água. Cabelo? Um cabelo, eu também não entendi, não. Mas... Essa é fácil de responder, não sei.
É um menino de 11 anos. Eu fico devendo, José Senias. Eu vou pesquisar isso e vou lhe fazer essa resposta diretamente no WhatsApp, tá bom, José Senias? Realmente eu também não sei. Tem outra pergunta? Doutor Paulo, para encerrar, eu estava lendo o livro Física do Impossível, do físico Michio Kaku, e ele fala da impossibilidade, as impossibilidades físicas, grau 1, 2, 3, 4. Bom, da grau 1, ele fala da impossibilidade do teletransporte, que já é aceito pela física, possível, mas ainda não já é aceito, né, entendível, mas não é ainda possível na nossa realidade última, agora, atual. Mas eu me lembro de uma passagem sua que, durante uma reunião de materialização, no final, o seu relógio de aço foi... ele desapareceu. E depois o senhor chamou para ele o Dr. Rocha Lima, O Luiz da explicou o Rocha fato. Lima. Como foi isso aí, para a gente terminar a nossa live? Olha, isso eu estava com 27, 28 anos de idade, estava começando o meu trabalho lá no Lar de Frei Luiz, e eu ficava na sala em que eram atendidos os pacientes mais graves, que era a sala 1, onde eu estou até hoje. E aí tinha uma bancada de madeira ao lado do banco, do assento onde eu ficava, e aí eu colocava o meu relógio nessa bancada. No final, acabava a reunião, pegava o meu relógio, bora para casa. E ninguém de mim se aproximava. Eram atendidos 30, 40 pacientes, colocados de leito, enquanto o Frederico atuava, nós ficávamos concentrados em prece pelos pacientes. Quando acabou a reunião, me virei para pegar o relógio tinha desaparecido. E o Rocha Lima sempre vinha na nossa sala para saber se tudo tinha corrido bem. E todos já tinham saído, inclusive o Gilberto Arruda, médium. Quando ele entrou na sala, estava eu, um colega médico chamado Átila e o Rocha Lima. Aí eu falei, doutor Rocha Lima, o meu relógio desapareceu. Não sei como aconteceu, porque ninguém se aproximou de mim. Aí ele virou assim para mim, não traga objetos metálicos para essa sala, porque a quantidade de energia manipulada é imensa. Espíritos brincalhões e mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. Pô, desmaterializar o relógio? Para desintegrar molecularmente um relógio, você tem que atuar sobre quantos átomos componentes daquele objeto. Aí mandou chamar o Gilberto, que já estava lá dentro do carro dele, lá fora, indo embora. Aí trouxeram o Gilberto para a sala, então ficou eu e o Átila, colega médico, em frente ao Rocha Lima e ao Gilberto, com uma luminosidade tênue, fraca na sala. E ele estendeu a mão dele para a do Gilberto e o Gilberto colocou a mão dele espalmada sobre a de Rocha Lima. E o Rocha Lima deu a seguinte ordem: entre em oração. Nós ficamos ali alguns minutos em oração. De repente eu vi um estremecimento no corpo do médium, como se ele tivesse recebido uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica teria se propagado até o corpo do Rocha Lima, que também sofreu um forte estremecimento. Quando terminou aquele estremecimento, o Gilberto levantou a mão, estava espalmada sobre a mão do Rocha Lima, e o Rocha Lima apontou a mão para mim e disse o seguinte: aqui está seu relógio, não a traga mais para cá, não o traga mais para cá. Teletransporte. Desintegraram o meu relógio, botaram para um universo paralelo e depois trouxeram de volta. É verdade. Como é que isso é feito? Tem um princípio na física chamado o princípio da instabilidade. O princípio da instabilidade, talvez, de Weinberg, acho que é isso. Você não sabe como, ao mesmo tempo, saber a velocidade e a localização de um elétron. Se você não tem como saber ao mesmo tempo a velocidade e a localização de um elétron, como é que você pode teletransportar um relógio para um universo paralelo do lado de lá e trazê-lo de volta para o lado de cá? Então, esses espíritos que nós chamamos de obsessores, esses que nós chamamos de obsessores, são nossos irmãos também, eu acho que eles podem ser taxados de tudo. Tudo. Menos de ignorantes. É verdade. Sabem como manipular todas essas energias. Então, eu costumo dizer também, já te falei também isso, João,
E acho que se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário com as legiões de espíritos por ele comandadas, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri, na Divina Comédia. É verdade. Porque nós podemos estar no avião com 300 passageiros, com a tripulação, se houver um médium de efeitos físicos ali expelindo o ectoplasma com facilidade, esses espíritos sabem como desmaterializar uma peça do avião, como fizeram com o meu relógio. Então, por que não fazem isso? É verdade. Porque estamos sob a proteção do Cristo planetário, Jesus. Agora, o médico do futuro saberá utilizar essas energias, por exemplo, para desmaterializar um cálculo na vesícula, outro no rim, outro no ureter, um corpo estranho, um tumor no cérebro, uma placa de ateroma na coronária, um parasita. Então, a medicina mediúnica do futuro está baseada na utilização inteligente de energia, exatamente como Jesus fazia. A hemorroísa tocou nas vestes dele. O que ele falou? Alguém tocou em mim, senti de mim uma energia, ou senti de mim uma virtude. Entenda a virtude como energia. Senhor, estamos aqui no meio de uma multidão, como vamos saber quem ele tocou? Mas alguém me tocou. Se não foi ele que curou a hemorroísa, quem curou? Quem curou, muito certamente, foram médicos que o acompanhavam e se utilizaram da energia que dele se desprendeu e das condições psíquicas da hemorroísa, causada pela fé que ela demonstrou. É verdade. Na verdade, isso já tem vários relatos na Bíblia. Se você lê a Bíblia já com conhecimento de física que a gente tem hoje, a gente vai ver que Jesus trabalhou muito em física quântica, trabalhou muito com essas energias aí. A gente quer agradecer, gente, a todos pela participação, pela paciência de estar aqui, o Dr. Paulo respondendo as perguntas. A gente gostaria de responder todas, mas infelizmente não dá, tem muitas que a gente não sabe. E aí, Dr. Paulo, eu gostaria de encerrar, agradecer ao senhor, a sua pessoa, né, que, na verdade, o seu livro, como eu vou repetir, foi que nos colocou na espiritualidade. E a gente já sabe de outras fontes aqui, de várias outras fontes independentes, que a gente tem uma ligação, né, uma ligação meio que lá da Idade Média, né, da Inquisição. E a gente está aqui nessa luta para integrar medicina, espiritualidade, ciência, religião, todas as correntes religiosas. E aqui a gente agradece a sua pessoa, suas palavras finais, Dr. Paulo, para que a gente possa agradecer a todos. Eu é que agradeço pelo convite formal, pelo convite honroso de eu estar aqui com todos. E peço carecidamente que orem pelos seus médicos. Orem pelos seus médicos. E só nós sabemos o que nós passamos. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, nós não dormimos, nós desmaiamos. É verdade. Quando acordamos amanhã, a primeira coisa que nós vemos na frente é o paciente que está complicado, é a família. Então, é uma sina muito difícil, é uma cruz muito pesada. Então, orem seus médicos. E se esse livro, o primeiro, A Face Oculta na Medicina, cair na mão de alguém, e lerem e gostar, apresentei seus médicos com esse livro, onde eu procuro demonstrar de forma científica de que nem os que não acreditam nisso, que honram a sua profissão, estarão jamais sozinhos. É verdade. Muito obrigado. E todos os profissionais de saúde, todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham com amor, que trabalham com a intenção de ajudar, de ajudar o próximo, com a intenção... E na situação que nós estamos passando com essa pandemia, vejo quantos profissionais de saúde estão se expondo aí na linha de frente, não é? É verdade. Vamos orar por todos. Todos eles, todos os profissionais, os verdadeiros heróis, do vigilante ao porteiro, a copeira, todas as pessoas são importantes. Então a gente agradece a todos. Fiquem em paz, gente.